Sexo e Destino, de André Luiz, primeira parte, capítulo 13. Tornei ao Flamengo apreensivo. Não consegui auscultar as minúcias do plano obscuro que se formava. Os pensamentos de Cláudio e do vampirizador entrelaçavam-se em estranhos propósitos imprecisos. Expedi comunicação em despacho rápido para o irmão Félix, salientando a necessidade do nosso encontro, recolhendo sua resposta que não me alentava. Viria à noitinha, não mais cedo, à vista de inadiáveis obrigações. Então, aqui André coloca uma nota dizendo: diante dos microaparelhos existentes no plano físico para emissão e recepção de mensagens a longa distância, é desnecessário comentar as facilidades de intercâmbio no plano espiritual. Isso naquela época, né, gente? Imagina hoje que a nossa vida está muito, muito, muito mais fácil, né? Imagina deles agora. Desculpa. Seria desaconselhável qualquer recurso a Neves, que sabia ocupado e talvez providencialmente ocupado, já que as dificuldades morais se esboçavam em labirinto e alguma ameaça de irritação frustraria nossos objetivos e movimentos. Amigos de cujos préstimos seria lícito dispor estavam longe do assunto. Era forçoso agir só, trabalhar por mim mesmo. O momento não comportava aflições inúteis, necessário manejar os recursos em mão. Para intervir sem vacilações, julguei prudente ouvir o acompanhante desencarnado de Cláudio, que eu desconhecia de todo. A princípio, encontramos 2. Entretanto, apenas um deles se mantinha constante, aquele cuja inteligência aguçada feriu minha atenção. Não seria justo investigá-lo, pesquisar seus anseios? Rememorei experiências anteriores em que, juntamente de outros amigos desencarnados, modificou a apresentação externa através de profundo esforço mental. Isso ele já falou para a gente em outros livros, né, que eles tiveram que se transfigurar para poder aparecer assim, não aparecer luminosos, enfim, né? Nós temos assim essa explicação dele em outros livros, né? Desejava me fazer visível à frente daquele amigo enigmático que claramente habitava o lar dos Nogueiras. Poderia me transfigurar, adensando a forma, como alguém que enverga roupa diferente. Me recolhi em ângulo tranquilo, à frente do mar. Orei buscando forças. Também já vimos, né, em outros livros, que encarnados são levados para renovar as suas energias junto ao mar, e também os desencarnados são levados junto ao mar para se energizar e poder seguir o seu caminho. Aqui vemos André se energizando junto ao mar para conseguir energia suficiente para a sua transfiguração, para poder buscar meios de ajudar no caso em questão. Meditei fundo, compondo cada particularidade de minha configuração exterior, espessando traços e mudando o tom de minha apresentação habitual. Aqui também a gente vai lembrar, né, que o uso de túnica à moda romana é normal na espiritualidade e certamente destoaria dos objetivos de André Luiz, né? Onde ele deveria comparecer vestido conforme os costumes atuais e
Em livro anterior, ele nos explicou a densificação, né, ou a sutilização da matéria constitutiva do corpo espiritual. Quase uma hora de elaboração difícil esgotou-se, até que me percebi em condições de empreender a conversa cobiçada. Não me autorizava a perder um minuto. Avancei prédio acima, batendo a porta, cerimonioso. Então, não devemos esquecer, né, que antes de se densificar, André Luiz não precisava desse expediente. Ele entrava, né, sem bater na porta, ele passava pela porta, né? Agora, no entanto, né, com seu perispírito mais denso, a matéria fluídica da porta, né, constituída por átomos etéricos, oferecia resistência à sua passagem, ok? Aconteceu como previa, porque o parceiro invariável de Cláudio veio atender. Me olhou desconfiado, de alto a baixo, esquadrinhou os meus intuitos, me humilhei, vulgarizei a linguagem quanto pude. Semelhante atitude era indispensável pela minha necessidade de informações. Atento a isso, afetei absoluto desinteresse pelos moradores do apartamento, centralizando nele o núcleo natural de minha atenção. Expliquei andar procurando um amigo e perguntei pelo outro camarada que vi ali dias antes. Vira-os juntos, precisamente naquele local, quando transitava no corredor. Entretanto, passava apressado, a peso de obrigações, porém guardou a impressão de que o companheiro cujo encontro ambicionava era ele. Então, André Luiz usou de um expediente claramente fictício, né, para tentar descobrir alguma coisa para poder ajudar. Esse é o expediente mais simples que me ocorreu para cativá-lo, diz André, né? Conversando com o espírito de submissão e fraternidades naturais, de modo a ganhar alguma confiança e carinho. Ele pareceu sensibilizar-se, tratou-me com a generosidade acidental de um fidalgo que não se desmerecia por dar migalha de consideração a um mendigo. Aparência robusta e enorme, tocou o meu ombro com a mão, ensaiando o gesto de quem se prepara a despachar polidamente uma pessoa importuna, e catou minúcias. Analisou-me, me sondou, repisando em investigações, inteirando-se do exato momento em que os vi reunidos e reconhecendo os detalhes que mencionei, esclareceu tratar-se de um amigo que costumava hospedar de vez em vez para o conforto de uns drinks, mas naquele momento não estava. Ao que sabia, recreava-se numa casa em Brás de Pina, cujo endereço indicou. Lamentei, solicitei o seu nome, estava reconhecido a gentileza do acolhimento e tornaria ao Flamengo em outra oportunidade. Estimaria nomeá-lo com a possível intimidade quando voltasse, na hipótese de ser constrangido a perguntar por ele a desconhecidos. Ele não se fez de rogado, respondeu cortês. Chamava-se Ricardo Moreira. Porém, em alguma necessidade, bastaria que o designasse tão só por Moreira. Era estimado, possuía numerosas relações, contava com muitas afeições no prédio. Se chegasse a vê-lo de novo, em companhia do colega ao qual me referia, que o sacudisse, despertando sua atenção. Até ali tudo bem. Entretanto, era necessário que eu examinasse suas mais íntimas reações. Imprescindível conhecê-lo, analisar. Ou seja, naquele condomínio de encarnados, vocês prestaram atenção? Existe um condomínio de desencarnados.
E isso é normal. Por isso que a gente se apega ao nosso evangelho no lar, por isso que a gente pede a limpeza, ajuda para limpar a nossa casa e a gente faz o máximo possível para que apenas os nossos afins fiquem na nossa casa, né? E por isso que a gente evita palavrões, a gente evita mau humor, a gente evita uma série de coisas, porque senão serão outros afins que estarão ali, né? Acusei-me cansado, deprimido. Se ali ele era o mordomo, que me permitisse entrar por gentileza, ainda que por instantes breves, a fim de que me fosse possível refazer as forças. Ato de bondade fraterna. Nada além de alguns minutos. Carecia de ambiente humano, amigo. Operou-se, entretanto, a reviravolta. Vi perdida a posição que ganhei. Moreira arremessou-me um olhar terrível que funcionou sobre mim como punhalada vibratória. Ajuntou frases irônicas e gritou que a casa tinha dono. Que diante dos descascados, descascado é um termo pejorativo, né? Pelas quais a gíria dos planos inferiores chama os espíritos desencarnados. Então, diante dos descascados, quem mandava ali era ele, que para atravessar a porta seria preciso removê-lo, que eu dispunha de rua larga para dormir e finalizou agressivo. Que tem você aqui? Deu fora, que não vou com a tua cara. Vá se catar. Vá se catar. Nenhuma outra alternativa senão descer as escadas. Desabaladamente, porque avançou em minha direção, arregaçando punhos decididos. Regressei ao aconchego do mar, entrando em prece. Então ele voltou ao mar para conseguir ter alguma ideia e voltar ao seu normal. Reavendo a condição que me é peculiar, voltei ao mesmo ponto. No interior da peça, o casal, peça aqui que eles chamam, deve ser a sala, a peça parece que eles estão chamando assim, os cômodos da casa. No interior da peça, o casal se acomodou para o almoço, com as atenções de Dona Justa em serviço. Moreira, que não assinalava mais a minha presença, se instalou na cadeira de Cláudio e com Cláudio de tal modo que, certo, alimentava tão claramente quanto ele, através de um dos numerosos processos em que se catalogam as ações da osmose fluídica. Então, alimentação é fluido vital para o encarnado e para o desencarnado que se alimenta por osmose fluídica. Tá? A conversa entre os cônjuges deslizava banal, mas consultando o cérebro de Nogueira, nos convencemos para logo que o tema do dia circulava ativamente no sistema de conjugação mental que prevalecia entre ele e o acompanhante. Registrava-se o seu anseio por notícias que facilitassem conexões para o objetivo inconfessável, que começavam a mostrar em espírito. Agora, à mesa, a dupla exteriorizava os intentos escusos nas formas pensamento em que as duas mentes enfermas se revelavam. Tudo se esclarecia de repente. Digeriam o plano em silêncio. Abordariam Marita como dois caçadores colhendo uma lebre. Antegozavam o assalto, os seus pensamentos se articulavam em lances dissolutos. Determinavam-se a surpreendê-la em casa de Crescina, como se apanham fruto resguardado da árvore. Perplexo, decifrei a trama inteira. Cláudio ergueu a voz e, fingindo ignorar a viagem da filha, perguntou à mulher por Marina, uma vez que, no fundo, queria saber notícias da outra.
Dona Márcia caiu de imediato na indução. Respondeu que ele provavelmente havia se esquecido de que a moça avisou na véspera que iria a Teresópolis a serviço da imobiliária. O chefe impedido a indicou para representá-lo em algumas transações importantes. Voltaria sem dúvida na manhã seguinte. Quanto a Marita, horas antes telefonou de Copacabana, solicitando para que não a esperassem para o jantar. Talvez demorasse em serviço extra na contabilidade da loja até mais tarde. O marido pigarreou, mudou de assunto, comentou alguns sucessos políticos e a refeição terminou sem maiores delongas. No intuito de colaborar com eficiência na preservação da harmonia geral, demandei a habitação de Crescina, onde não tive qualquer dificuldade para identificar o apartamento número 4. Recanto isolado para o casal, completamente desligado da comprida construção de um pavimento só. A vivenda, pela extensão enorme, aparentava profunda calma. Entretanto, pela ruidosa conversa dos desencarnados menos felizes que ali bulhavam, tumultuavam, desocupados, era possível imaginar as agitações da noite. Então, aqui fica o alerta para que, ao nos instalarmos em algum hotel, nós devemos fazer uma prece para limpar o ambiente. Pedimos ajuda para os nossos guardiães, para os nossos mentores amigos, para que essa limpeza seja feita, assim como fazemos a limpeza energética da nossa casa ao fazermos o Evangelho do Lar, para que possamos permanecer num ambiente tranquilo e podermos descansar ou trabalhar, depende do objetivo da nossa viagem. Nós não podemos esquecer que os quartos são usados por qualquer tipo de pessoa, né? E pode ser usado para a finalidade da casa da Crescina, por exemplo, né? Depois de atenciosas idas e vindas pelo terreno, examinando situações, vi a dona da casa tomar o fone. Aproximei-me. Crescina perguntava por Gilberto no escritório dos Torres. Atendida, combinou visitá-lo às 2, daí precisamente a meia hora. O programa foi cumprido em todas as sequências previstas. De retorno, Crescina chamou para a loja e comunicou à jovem que o rapaz escreveu. Tudo certo. Leu o bilhete em que participava a sua resolução de estar firme no lugar indicado às 8. Que ela aguardasse, confiasse. A pobre menina exultou e as minhas enormes inquietações doíam. Necessitava desdobrar medidas de proteção, entender-me com algum amigo encarnado em ligação com o grupo, sugerir providências que evitassem a consumação do projeto. Já falamos várias vezes sobre isso, né, gente? O acaso não existe. Quando acontece algum imprevisto, né? Nossos amiguinhos estão lá providenciando esses imprevistos, né? Então, toda vez que a gente identificar alguma coisa assim, né? Um acaso, nós devemos orar em agradecimento. Quando de alguma forma formos impedidos de seguir determinado caminho ou chegar no horário, tenhamos a certeza de que houve a mão de um amigo para nos livrar de algo. Então vamos lá, ele estava procurando alguém do meio dela, né, deles, para ver se ele conseguia algum acaso. Entretanto, né, em vão, girei na Pensão Alegre ao escritório, do escritório à loja, da loja ao banco, do banco ao apartamento do Flamengo, ninguém estendendo antenas espirituais com possibilidades de auxílio, ninguém orando, ninguém refletindo. Em todos os lugares, pensamentos afinados sobre raízes de sexo e finança, configurando cenas de prazeres e lucros, com receptividade frustrada para qualquer interesse de outro tipo. Até mesmo um dos chefes de Marita,
do qual me acerquei, tentando insuflar-lhe a ideia de reter a jovem no serviço até altas horas da noite, ao sentir a imagem na tela mental dele, né, transmitida por mim, para início do entendimento, acreditou estar pensando consigo mesmo, inclinando o assunto para questões salariais. Concentrou-se de pronto nas vantagens econômicas, agarrou-se às cifras, encheu a cabeça com parágrafos de legislação trabalhista e expulsou a minha influência sumariamente, monologando no íntimo. Essa moça já recebe o suficiente, não lhe darei nem mais um centavo. Nenhum outro recurso senão permanecer no casarão de sentinela. Inúteis as tentativas. Às 7h30 da noite, Cláudio apresentou-se com esmero, sem mesmo esquecer-se de uma peruca leve que remoçava suas linhas fisionômicas. Sagaz, espiou a vivenda de Cristina a pequena distância. Ele e o outro, ele o obsessor, né, Moreira, não parecia menos interessado. Acompanhei-os. O marido de Dona Márcia, aperaltado, buscava um telefone que não teve dificuldade em encontrar. Café vizinho facilitava. Discou chamando Fafá, o porteiro da pensão, que conhecemos em nossas investigações cordiais durante o dia. Atendido, rogou-lhe que fosse encontrá-lo confidencialmente. Questão de negócio. Não se arrependeria do segredo. Riram-se pelo fio. O empregado velho bonachão, que o álcool já começava a excitar naquelas horas verdes da noite, veio à pressa. Atencioso e sabido, embora guardasse um sorriso de bondade parado no rosto, que tanto podia ser para o bem como para o mal. Inclinou o ouvido para a boca de Cláudio, a fim de escutar melhor. Nogueira cochichou solene. Solicitava-lhe ajuda urgente. Precisava esclarecer-se quanto aos jovens que se reuniriam no 4. A moça era sua filha. Não faria barulho, não escandalizaria ninguém, mas desejava certificar-se. Nada de complicações. Necessário reconhecer o desencaminhador de maneira a solucionar um problema de família, sem alarde. Recorria aos préstimos dele, companheiro dedicado, não lhe dispensaria a colaboração. Fafá disse compreendê-lo e participou que a menina esperada já estava lá. Vira-a sozinha, através da porta semicerrada. Estava sentada no leito, folheando revistas. E diante das perguntas que se acumulavam, confirmou que era a jovem vista por ele cedinho, em conversa com a mundana. Sim, guardou o seu nome, era Marita, sim. Cláudio se fez mais reservado e pediu-lhe blackout. Que o porteiro lhe fizesse o favor de desajustar fusível na instalação elétrica. O concerto exigiria uns 15 minutos de sombra. Isso bastava para que se inteirasse de tudo sem que a patroa e os hóspedes percebessem sua presença. Colocaria no escuro, em ângulo oposto à iluminação pública, e assim facilmente identificaria o rapaz. O serventuário, apesar de semi-embriagado, fixou expressão matreira e salientou que aquele era problema sério. Satisfaria ao chefe, mas bico calado, nada de envolver-se com os tiras. Cláudio deixou escorregar para a mão dele 2 células de 500 cruzeiros, dinheiro da época, né? E Fafá, menos inquieto, indagou pelo horário exato, ao que Nogueira elucidou, afirmando faltar unicamente 10 minutos, uma vez que aguardaria a luz apagada às 8 em ponto.
Os dois se separaram, e quando me perdia em dolorosas conjecturas, revigorada, surpresa, me visitou o espírito. Dei apenas alguns passos na rua e fui agradavelmente defrontado pelo irmão Félix, que me abraçava. Me comovi. Revê-lo e confiar todas as minhas inquietações foi trabalho de segundos. Nas minhas frases curtas, o instrutor recolheu todo o material informativo. Sem demora, arrumamos para a vivenda coletiva, cujas lâmpadas esmoreceram de chofre quando transpunhamos a entrada. Tive a ideia de que o acontecimento era comum, porque a escuridão não estabeleceu o menor alarde. Velas bruxuleantes piscavam aqui e ali. Tomamos a direção do aposento isolado. Cláudio estancou a porta, enlaçado pelo vampirizador, ambos justapostos um ao outro, dupla de sentimentos e propósitos iguais. Ambos emocionados, corações pulsando acelerado, antegozavam a caça que não lhes escaparia. À distância reduzida, notei que os dois se postavam sob um halo de energias balsâmicas de Félix. Entretanto, o admirável fenômeno para eles era como se não existisse. Então, eles estavam blindados às boas energias, né? Quantas vezes a gente vai tomar passe e não recebe nada porque a gente se fecha, né? Como dizem, o corpo fechado, né? A gente se fecha e não recebe energia. Então, os nossos guardiães nos abraçam e nós não sentimos estarmos ligados a ele, a pensamentos ou sentimentos inferiores é que dominam a gente, né? A gente não consegue se desligar desses pensamentos, desses sentimentos e, portanto, o abraço deles não vale de nada, a gente não sente, né? Que pensamentos e sentimentos esses? Mágoa, orgulho, dores de modo geral, tá? Diante do quadro inquietante e enternecedor, imaginei comigo fitar os dois lobos humanizados aos quais piedoso emissário dos céus tentasse inutilmente entregar a palavra e a inspiração de Jesus Cristo. Os dois se enrolavam no charco mental de luxúria, com tamanha pressa que não cabia ali, naquele vulcão de apetites sexuais, a menor fenda, pela qual se pudesse arremessar alguma ideia de elevação. Agressivo perfume de cravos invadiu meu olfato desprevenido. Onde sentia naquele dia um cheiro igual? Recordei espantado. Aquele era o extrato usado por Gilberto. Conheci na conversa do Lido. Detalhei observações e reconheci que Nogueira também teve o cuidado de usar traje em tudo semelhante à do moço, inclusive a gravata, quanto ao nó e o tamanho. Nenhuma particularidade foi esquecida. Antes que Félix e eu pudéssemos estudar medidas de contenção, a dupla avançou quarto adentro. Nós, que podíamos enxergar na obscuridade, vimos a pobre menina levantar-se, sussurrando frases de arrebatadora paixão e de intensa saudade, abrindo ansiosos os braços sem guardar para si o mínimo resquício de vigilância. Acreditava-se diante do amado. Era ele, não devia recear. Naquele instante, em todas as suas intenções e em todos os seus nervos, um pensamento só, um apelo só: entregar-se. Cláudio e o outro, a tremer de emoção, mantinham um absoluto silêncio. Nada que pudesse evitar a integração indesejável. Nogueira, agindo por si e pelo acompanhante, atraiu-a de encontro ao peito e a beijou convulso. A indefesa criança, hipnotizada pelos próprios reflexos, abandonou-se vencida. Irmão Félix, ferido por sentimentos que eu não poderia avaliar, deixou o recinto e o acompanhei. Atingindo o degrau externo da porta de entrada, vi que o benfeitor gelado se manteve de olhos fitos no céu.
Quanto a mim, perturbado, não me sentia capaz de articular uma prece. Nada pude fazer senão me calar reverente diante do agoniado coração paterno, que vinha das esferas superiores para se desmanchar ali, em suplício indizível, velando através de oração muda que lhe extravasava agora em grossas lágrimas. Pois é, né? Os espíritos superiores às vezes também se sentem impotentes, também se desesperam e não conseguem fazer uma oração. Portanto, quando ficamos desesperados por não conseguirmos articular uma oração, devemos respirar, nos acalmar, para aí sim conseguirmos nos conectar com o alto. Deus não desampara ninguém. Não sabemos o porquê daquela situação, né? Não sabemos porquê que ele não conseguiu ajudar. Homens e irmãos, ainda que não podem viver santamente à face dos instintos inferiores que atenazam, instigam nossas almas, animalizadas ainda por duros vínculos do passado culposo, reduzir quanto possas, né, as quedas de consciências. Quando não seja por vocês, faça pelos mortos que os amam de uma vida mais bela. Esse é o alerta que André está falando para a gente, né? E ele continua: disciplinem em respeito a eles, guardiãs invisíveis que os estendem as mãos, pais e mães, esposas e esposos, filhos e irmãos, amigos e companheiros que supõem perdidos para sempre, em muitas ocasiões, os acompanham de perto, acrescentando a sua alegria ou partilhando sua dor. Quando estiver a ponto de deslizar nos despenhadeiros da delinquência, pense neles. Serão generosos indicando o caminho na noite das tentações, como as estrelas que removem as trevas. Vocês não sabem reverenciar as mães e os mestres envelhecidos na abnegação, que ainda respiram no mundo. Se compadeçam também dos mortos, transfigurados em afetuosos sireneus. Guardiães que nos ajudam, né? Lembra do sirineu na passagem de Jesus, né? Por isso que eles são chamados assim de sirineus. A compartilharem as cruzes das provações merecidas em dolorido silêncio, quando, muitas vezes, não somos dignos de beijar os seus pés. Então, o que ele está falando para a gente? Antes de fazer algo indigno, devemos pensar nas consequências. Sim, mas também devemos pensar naqueles que nos amam, encarnados e desencarnados, porque além da nossa família carnal, temos nossa família espiritual que nos ama, que estão sempre por perto e, portanto, sofrem com os nossos deslizes. Como ele falou, aumentam a nossa alegria quando estamos alegres e sofrem quando nós sofremos. Diante de Félix, em pranto amargo, meu coração imperfeito e pobre passou então a recorrer ao Evangelho e confortei-me ao lembrar que Jesus, o Divino Mestre, foi também amigo sensível e carinhoso ao chorar um dia na terra diante de Lázaro morto. Decorridos quase 20 minutos de expectativa, a luz reapareceu e ouviu-se um grito agoniado em que o espanto e a dor se mesclavam com terrível acento. Marita, com a rapidez de uma corça dilacerada, saltou à janela em sentido oposto e disparou em desalinho. Porém, antes que nos fosse possível esboçar qualquer socorro, alguém chegou apressadamente e abordou a porta do solitário aposento, espancando-a com fúria. Esse alguém era a Dona Márcia. Nogueira, assistido pelo amigo desencarnado, se recompôs num instante. Ao esbarrar com a esposa, fez um risinho ridicularizador, exclamando mordaz: "Era só o que me faltava. Você também aqui?"
Dona Márcia, que costumava se entreter no pôquer junto das amigas, não longe da pensão de Cristina, com quem mantinha relações de amizade, foi imediatamente informada por ela quanto à chegada do marido, com a observação de que ele talvez entrasse em rixa acirrada com os jovens. O porteiro, receando complicações, se compôs diligente, comunicando à patroa quanto sabia, e a patroa, por sua vez, julgando que a moça e Gilberto estivessem reunidos, não hesitou em invocar a presença da amiga, no intuito de conjurar possíveis desastres. A senhora Nogueira, ao chegar inquieta, viu a filha adotiva que debandava e, entopando o marido, desapontado, saindo a sós, entendeu num relance tudo que se passou. Canalha, bradou indignada. Eu não acreditei nessa menina infeliz. Eu que poderia ter evitado. E a voz da recém-chegada assumiu dolorosa inflexão. Como é que você não pensou? Tenho comigo todos os papéis de Aracélia, todos os seus bilhetes. Ela nunca esteve com outro homem a não ser com você mesmo. Você nunca soube da última carta em que ela me entregava a menina, dizendo que preferia morrer para que eu fosse feliz. A memória dessa moça, pobre e leal, é a única coisa boa que eu tenho no coração. O resto você destruiu. Ah, Cláudio, a que baixeza descemos nós. Louco, você ultrajou sua própria filha. Ele apoiou-se cambaleante na porta, como que fulminado por um raio. Dona Márcia caiu em soluços. Entretanto, de nossa parte, era forçoso sair. Boa semana. Fiquem com Deus. Amo vocês.